agradecer antes a professora Lídia por ter aceitado o convite. Né? Eu sou o professor Barbalho, coordeno o subprojeto de filosofia do FIBI, aqui da Católica. Preparamos aqui uma pequena, digamos assim, biografia da professora Lídia. Né? A professora doutora Lídia Maria Rodrigo é licenciada em filosofia pela PUC de Campinas, mestre em filosofia da educação pela UNIMED, doutorado em filosofia pela Unicamp, publicou O Nacionalismo no Pensamento Filosófico, Aventuras e Desventuras da Filosofia no Brasil, Filosofia em Sala de Aula, que é esse livro que vocês têm, que alguns têm, né, em mãos, e várias outras publicações. Lecionou na PUC de Campinas, na Universidade Metodista de Piracicaba, na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente está no Departamento de Educação, de Filosofia e História da Educação, né, da Faculdade de Educação da Unicamp. Está vinculado ao grupo de estudos e pesquisas PAIDEA, da Faculdade de Educação da Unicamp, nas linhas de pesquisa Epistemologia e Teorias da Educação e Ensino de Filosofia. Okay? Bem, eu acho que nós já podemos começar, né, a palestra. No Brasil inteiro, especialmente nas federais, tem vindo muito, né? E sempre entrado em contato, então, fazendo trabalhos com o pessoal da filosofia que está envolvido com o PIBID. E, gente, eu sou super fã desse programa. Finalmente, alguma coisa está dando certo na área da educação, na área da licenciatura, né? Eu acho que é o que existe de mais significativo na área da licenciatura hoje é o PIBID. Né? Um programa assim, e eu estou até pensando em mandar uma mensagem para a CAPES falando disso, elogiando, reforçando para que ele seja ampliado, porque é muito importante. Né? O tema que eu vou abordar hoje, a arte de ensinar filosofia na atual escola de nível médio. Né? É o grande problema. Bom, a arte de ensinar na escola de nível médio, seja filosofia ou qualquer outra disciplina, hoje é uma batata quente na mão de todo mundo. Né? O grande problema hoje é que nós né, não sabemos o que fazer com esse ensino médio que está, né, com o aluno do ensino médio nas condições em que ele se encontra hoje, né? Nós não sabemos como ensinar esse aluno. E a reação desse aluno, a falta, sabe, de um trabalho significativo em termos de docência, a reação desse aluno é de uma grande agressividade, de uma grande recusa em relação à escola, tá? Então, está aí uma causa que está assim, uma situação em que nós estamos indo cada vez mais para o fundo do poço, né? E não estamos encontrando o fundo desse poço. Né? Bom, vamos fazer a parte que nos compete, então. Vamos nos perguntar o que nós podemos fazer com a filosofia, o que a filosofia pode contribuir, né, com o ensino de nível médio, o que é que ela pode contribuir e, para contribuir, como é que ela pode enfrentar as dificuldades, né, para ser ensinada nessa escola de nível médio que nós temos atualmente. Então vejam, o título da palestra, a arte de ensinar. Ora, a arte de ensinar é justamente o que é designado pelo termo didática. Tá? O termo didática, ele é de origem grega, didática,
que quer dizer exatamente isso, a arte de ensinar. Né? Então, no caso do ensino de filosofia, a didática ela tem como função transformar esse conhecimento especializado que constitui a filosofia. A filosofia é um conhecimento especializado, né? E o que compete à didática fazer? Transformar esse conhecimento especializado em saber escolar, no nível médio, para o aluno que se encontra numa determinada faixa etária, que se encontra em determinadas condições de aprendizagem. Né? Ora, qualquer proposta de ensino, inclusive, né, o ensino de filosofia, ela tem de ser pensada levando em conta a realidade da escola e os seus desafios. A realidade da escola onde esse ensino se dá. Tá? Só assim uma proposta didática tem condições de ser eficaz. Então, não existe uma didática universal que sirva para tudo. Existem várias didáticas, né, que têm de ser pensadas em função da conjuntura, da situação específica, da realidade escolar, né, daquele local em que o professor vai atuar. Ora, a filosofia, quando voltou ao ensino médio, recentemente, né, há poucos anos, essa volta da filosofia ao ensino médio se deu num contexto em que, no novo contexto do ensino médio, novo contexto, quando nós consideramos como era a escola secundária quando a filosofia existia no ensino médio antes de ser retirada. Né? Então, a filosofia, quando ela é retirada do ensino médio, né, ela é retirada de um tipo de escola. Quando ela retorna, ela encontra outro tipo de escola. Um outro ensino médio. Né? Essa escola de nível médio que nós temos hoje, ela é fruto de uma expansão quantitativa do ensino secundário, que se processou principalmente a partir da década de 70, né, do século passado, né, a partir dos anos 1970, né, e essa expansão quantitativa do ensino secundário, do ensino de nível médio, se deu não apenas no Brasil, mas isso foi um fenômeno mundial. Né? Isso se deu, né, em todos, especialmente nos países ocidentais, isso foi um fenômeno. Né? E o que aconteceu quando passou a haver essa expansão? Quer dizer, a escola anteriormente, a escola secundária anteriormente, na época que eu fiz secundário, por exemplo, era uma escola elitista. Era uma escola que só era acessível aos jovens oriundos das classes média e alta. Não era acessível às classes populares. Tá? Então, isso que eu estou chamando de massificação, expansão quantitativa da escola secundária, a partir dos anos 70, significa que essa escola agora se tornou acessível também às classes populares que antes não chegavam até o nível médio, né? Paravam antes. Eu não estou dizendo que ela se tornou universal, que todos os jovens em idade de cursar ensino médio estejam dentro da escola. Eu estou dizendo que houve um aumento, proporcionalmente falando, um aumento quantitativo em relação à situação anterior, né? E esse aumento significativo significou, mais uma mera quantidade, significou o acesso de uma outra classe social agora tem acesso, as classes menos privilegiadas passam a ter acesso ao ensino médio, principalmente via escola pública. Um
novo perfil dos estudantes em relação àquele passado em que a escola era elitista, né? Ou seja, na medida que a escola secundária passou a ter um raio de ação maior do que ela tinha anteriormente, né, quando atendia apenas a uma elite, ela acabou recebendo, como eu disse, alunos de estratos sociais menos privilegiados que anteriormente não tinham acesso à escola. Ora, esses estudantes que agora passam a ter acesso à escola de nível médio, eles são portadores de graves deficiências culturais e educacionais. Porque nós sabemos que nos sistemas capitalistas, o acesso à cultura, né, o acesso à boa educação depende do poder econômico do indivíduo. Cultura e educação se compram com dinheiro, tá? E tem quem pode pagar, né? Quem pode pagar mais, tem mais, quem pode pagar menos, tem menos, quem não pode pagar nada, né? Tem o que a sorte proporciona, né? São alunos que têm graves deficiências culturais e educacionais. Claro que nós estamos falando do ponto de vista da cultura erudita, tá? Não estou negando que esses alunos tenham, tá, toda uma cultura, toda uma formação cultural. Por quê? Porque a cultura erudita é aquela que é dada na escola, né? É aquela que é dada e cobrada na escola, né? Então, é claro que o aluno é portador de uma cultura. Estou falando das deficiências em relação à cultura erudita, à cultura escolar, né? Quanto à elaboração coerente do pensamento, a elaboração lógica do pensamento, a capacidade de argumentar, a capacidade de argumentação, de justificar. E é justamente a esse aluno que nós temos que ensinar filosofia. Olha o tamanho do critério. Né? Qual a dificuldade, a grande dificuldade que os professores de filosofia do ensino médio enfrentam? É que eles são obrigados a promover a divulgação massiva de uma disciplina complexa, difícil, como é o caso da filosofia, né? E cujo cultivo, o cultivo da filosofia, supõe, ela exige certos requisitos muito difíceis de serem encontrados no aluno de nível médio de hoje, né? Para que você possa ter condições de estudar filosofia, né, de ter acesso à filosofia, é preciso domínio da linguagem, capacidade de abstração, elaboração coerente do pensamento, capacidade de argumentação, de expressão do pensamento, tanto oralmente como por escrito, todas aquelas condições que o aluno de nível médio não tem. Qual é o grande desafio didático? Como é que nós vamos tornar viável para uma massa de estudantes com sérias deficiências culturais e educativas, né? Então, como é que nós vamos tornar viável para esses estudantes o acesso a um saber especializado, como filosofia, né? Saber filosófico que tradicionalmente sempre ficou restrito a poucos, justamente devido às exigências que eram inerentes, né, a esse saber, né, a essa filosofia. A filosofia nunca foi cultura de massa. É claro que diante desse desafio, a questão didática se tornou particularmente relevante. Por que ela se torna particularmente relevante? Porque todos nós sabemos que o mau desempenho do estudante na escola, né, não depende exclusivamente daquilo que o aluno recebe da escola. Que quanto melhor o nível sociocultural do aluno, vejo que vocês concordam com essa tese, quanto melhor o nível sociocultural do aluno,
menos o seu desempenho depende da escola. Aí a questão didática pode ser uma questão secundária, porque esse aluno já traz uma bagagem que lhe dá uma certa autonomia no momento da aprendizagem, né? Ele quase que caminha sozinho, com pouca ajuda, né? Já para aqueles alunos de condição social menos favorecida, a escola faz uma grande diferença. Uma grande diferença. O desempenho escolar não depende só da escola, daquilo que a escola dá. Porque eu não sei se vocês já ouviram os mais velhos, ou as pessoas que aqui presentes que são mais velhos vão lembrar disso, o pessoal dizendo, antigamente a escola era boa. Imagina, a escola, o ensino médio era muito bom, o que é verdade. Inclusive, eu me lembro, estou falando de Campinas, que eu sou de Campinas, então eu conheço melhor a realidade de Campinas, mas isso se dava em Campinas. As melhores escolas secundárias eram as públicas, eram as escolas estaduais, eram as mais disputadas, não é? Quem não conseguia uma vaga na escola pública ia para o colégio particular, né? Eram as mais disputadas. A escola era boa. Agora, o pessoal se lamenta, naquele tempo a escola era boa, agora era ruim. Mas o que se deixa de levar em consideração é o seguinte: a escola era boa, mas os alunos que frequentavam aquela escola eram alunos privilegiados, né? Eram alunos oriundos de classes sociais favorecidas que já iam para a escola com toda uma bagagem, né? Com todo um embasamento e que dependiam muito pouco da escola para avançar. Então hoje nós dizemos, olha, era o aluno que era diferente, não era isso, talvez o sucesso escolar, né? Não deva ser todo ele atribuído à excelência da escola naquela época, né? Na medida em que a escola tinha uma tarefa fácil. É fácil ensinar para quem não tem dificuldade de aprendizagem. Quando é que a nossa escola se mostrou frágil e fracassou? Quando ela teve que ensinar alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Aí é que ela não conseguiu, virou essa coisa de hoje, né? Que as pessoas não sabem o que fazer. Por quê? Porque tem que ensinar pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, têm grandes deficiências de embasamento, etc. Esse é o nosso desafio. A bagagem que o aluno traz, né, para a escola e aquilo que ele precisa adquirir está muito distante, tá, daquele saber científico, daquele saber erudido, daquele saber filosófico que ele deve adquirir. Muito bem, diante dessa distância imensa entre o aluno e o saber escolar, né, frente a esse quadro, pode-se assumir basicamente duas posturas, né? Ou adaptar os programas de ensino às deficiências do aluno, aquilo que nós chamamos de nivelar por baixo. O aluno não tem condições, as condições dele são muito precárias para aprendizagem. Então, eu vou rebaixando, né, a qualidade do ensino até colocá-la ao nível que o aluno consiga aprender. Isso é que se chama nivelar por baixo. A segunda alternativa é partir das deficiências do aluno para conceber, para pensar estratégias didáticas que permitam, tanto quanto possível, ninguém está propondo aqui nem milagre, né? Tanto quanto possível, mas estratégias didáticas que permitam uma certa superação das dificuldades na direção da ampliação dos horizontes culturais desse aluno e do seu aprimoramento intelectual. Então, são essas duas alternativas. Ou você nivela por baixo, ou você tenta puxar o aluno para o alto, né? Que é que eu estou propondo aqui, né? Não nivelar por baixo, mas tentar fazer alguma coisa partindo da realidade da escola tal como ela existe hoje, né? E fazer alguma coisa significa não se resignar com a simples massificação. O que é massificação? É ampliação do acesso dos alunos à escola secundária, mas apenas do ponto de vista quantitativo, tá? Eu acho que o que a gente tem de fazer é investir na efetiva possibilidade de uma
na possibilidade de uma efetiva democratização do saber. O que eu estou chamando de democratização do saber? Significa propiciar a todos a oportunidade de acesso a um conhecimento de qualidade e aos instrumentos necessários ao uso da inteligência crítica e criadora. Não é assim, ampliar apenas o número de vagas na escola, mas é dar escola de qualidade. Tá? É dar um ensino de qualidade. Isso é que eu chamo de efetiva democratização do ensino. Por quê? Porque no Brasil essa solução meramente quantitativa tem sido muito adotada, o que não significa, embora o governo faça uma propaganda muito grande da democratização do ensino apenas em cima desse dado quantitativo, da expansão quantitativa, isso não significa efetiva democratização. Por quê? Porque nós continuamos com aquela lógica perversa. Escola boa para o rico e escola ruim para o pobre. Tá? Então você pode ampliar o acesso e continuar tendo uma escola não democrática. Por quê? Porque não dá igualdade, dá apenas uma aparência de igualdade de acesso, mas não dá a mesma escola para o rico e para o pobre. Viabilizar um ensino de qualidade para todos, com todas as dificuldades que esse projeto comporta. Como eu disse, é fácil ensinar quem não tem dificuldade para aprender, difícil ensinar quem tem dificuldade. E é claro que propor uma escola de qualidade, né, justamente para quem tem mais dificuldade de aprender, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que é possível, né, formular essa proposta didática. Né? E se houver vontade política e condições, né, investimento, é possível implementar também. Né? Como é que nós vamos fazer isso? Essa que é a grande questão. Né? Quanto maior é a distância entre o ponto de partida cultural do aluno, quanto maior a distância entre o ponto de partida do aluno e as exigências do conhecimento especializado, as exigências do saber escolar, né, maior é a importância das mediações pedagógicas a serem instituídas por meio de instrumentos didáticos adequados. Então, eu quero dizer o seguinte: esse aluno que tem maiores problemas de aprendizagem, ele não tem condições para ter um acesso autônomo ao conhecimento especializado. Como a gente fazia lá na escola de antigamente, o professor dizia: leiam. Eu, com 16 anos, no ensino médio, na aula de literatura, eu fiquei encarregada de fazer uma apresentação, quer dizer, a professora de literatura distribuía os temas no primeiro semestre, nós fazíamos a apresentação no segundo, então nós tínhamos. Eu fui encarregada de estudar João Guimarães Rosa, e a exigência da minha professora de literatura era a seguinte: pelo menos a obra principal do autor vocês têm que ler e fazer uma apresentação da obra. Eu li Grande Sertão Veredas, com 16 anos. Claro que não foi fácil. Claro que eu levei meses para ler as primeiras 20 páginas, mas de repente deu aquele estado, eu me apaixonei por Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas é isso, uma linguagem que eu acho maravilhosa, mas, né? Eu fiz uma síntese e apresentei em forma de biografia, saí lá os colegas para apresentar na sala, no Grande Sertão Veredas, com 16 anos. Né? Ora, para que as formas mais elaboradas do conhecimento, como é o caso da filosofia, sejam acessíveis a todos, inclusive aqueles alunos, né, com essas condições que eu disse, é preciso que esse conhecimento especializado ele seja traduzido em versões simplificadas. Ou seja, é preciso que esse conhecimento seja simplificado, né, para que
que ele se torne acessível a esse aluno, ao aluno com esse perfil que eu disse. Torna-se necessário, então, traduzir em termos simples todo aquele arsenal conceitual e os problemas da filosofia, né? A filosofia é uma disciplina que trabalha com conceitos, com questões, com problemas. Agora, eu estou cansada de ver isso, especialmente na Unicamp. O pessoal tem lá no seu curso de filosofia no FICH, cursos monográficos muito bons, né? Então, eles têm lá, por exemplo, né? Agora, o pessoal está se aposentando, a coisa está ficando complicada. Os professores estão se aposentando e não estão sendo substituídos, a coisa está ficando complicada. Mas eles tinham, por exemplo, um semestre inteiro, um curso só sobre a primeira e a segunda meditação do Descartes. Um semestre inteiro. Então, aquilo era esmiuçado. Agora, o que faziam esses alunos quando iam dar aula no ensino médio? Eles queriam levar isso lá para discutir com o menino, um adolescente lá do ensino médio, né? Ou seja, não dá para pegar aquele conteúdo que você tem no seu curso de formação em nível universitário e transpor isso mecanicamente para a sala de aula do nível médio, né? É preciso que esse saber se torne, esse saber ele tem que ser reformulado didaticamente para que ele chegue se torne compreensível para o aluno do ensino médio, né? Então, a filosofia que é ensinada no nível médio, ela é produto de uma ação, essa é a função da ação didática, é uma ação que desloca o saber especializado, no caso o saber filosófico, do seu contexto originário de produção. Qual é o contexto originário de produção da filosofia? São as universidades, são os institutos de pesquisa, né? Então, o que nós fazemos? Nós deslocamos o saber filosófico desse contexto originário de produção para submetê-lo a uma nova configuração por intermédio das operações de seleção, simplificação, síntese, sequenciamento de temas, de assuntos, etc. Né? Então, do saber para que ele se torne acessível, né, ao aluno do nível médio. Bem, aqui nós enfrentamos uma questão que é colocada por muitos especialistas da filosofia que têm horror de falar que a gente ensina filosofia no nível médio. Eles acham que filosofia é uma coisa que está num outro patamar, né? Não dá para ensinar filosofia no nível médio. Né? Tem vários colegas assim na Unicamp e na USP, né? E a questão é a seguinte, a questão é real, a gente tem que colocar, né? Esse procedimento de simplificação do saber filosófico, para levá-lo para a sala de aula lá no ensino médio, esse procedimento de simplificação não corre o risco de produzir uma divulgação da filosofia sem qualidade? Isto é, reduzir a filosofia a uma enciclopédia de banalidades? Se assim fosse, a filosofia não traria uma grande contribuição para o ensino médio, não é? Então, abordando agora, enfrentando essa questão que é colocada por muita gente, né? O discurso didático sobre a filosofia, esse discurso reformulador da filosofia, né, justifica-se em razão da distância cultural que existe entre o saber filosófico e o aluno do nível médio. A gente precisa admitir que as operações inerentes à reformulação didática do saber filosófico, quais operações? Síntese, simplificação de conteúdo e de linguagem, seleção de ideias, mantendo alguns pontos, descartando outros, né? Então, esses procedimentos produzem um certo empobrecimento do discurso filosófico original, né?
O que se ganha em acessibilidade perde-se em termos de complexidade teórica reflexiva, né? Por isso, essa reformulação didática, ela tem um caráter ambivalente mesmo. Se o empobrecimento do saber filosófico por meio do processo de simplificação constitui simultaneamente condição da possibilidade de certa democratização do acesso ao saber especializado. Entenderam qual é a tese que eu estou defendendo? Eu reconheço que há um certo empobrecimento. Eu reconheço que a filosofia que a gente leva para dentro da sala de aula, na aula da escola de nível médio, não tem o mesmo nível de complexidade, né? E, portanto, ela não está tão próxima do discurso filosófico original como, por exemplo, no curso de graduação ou de pós-graduação de filosofia. Mas não dá para fazer diferente, né? Por quê? Porque essa simplificação didática, essa reformulação, esse discurso segundo que nós produzimos, que é um discurso segundo, o discurso didático, ele, na medida em que ele pega o discurso filosófico original e submete esse discurso a uma reformulação didática, eu tenho aqui um discurso segundo que eu produzo sobre a filosofia, né? Mas ele é condição para que a filosofia seja acessível ao aluno de nível médio. Tá? Daí a ambivalência desse procedimento, né? Você perde por um lado, você perde em termos de, enfim, de complexidade e de talvez, como dizemos, autenticidade do discurso filosófico, mas você ganha em termos de acessibilidade. É preciso, entretanto, enfrentar esse dilema. Se nós dissermos que não queremos nivelar por baixo, também nós não queremos levar para a sala de aula do nível médio uma filosofia tão pobre, né, que ela acabe não dando a contribuição que deveria dar, né, na formação desse aluno. Tá? Então, como é que nós vamos enfrentar esse dilema? Eu proponho que esse dilema seja enfrentado, eu acho que dá para encontrar uma solução satisfatória nos seguintes termos. Buscar um ponto de equilíbrio que eu reconheço, admito que é difícil e que é arriscado, mas tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre acessibilidade e qualidade de ensino. Ou seja, conceber alternativas didáticas que resolvam a questão da acessibilidade, tornar a filosofia acessível, colocar ao alcance do aluno de nível médio, preservando a qualidade de ensino, sempre dentro dos limites permitidos pela aprendizagem da filosofia no nível médio. Tá? Mas, gente, ser professor é o tempo todo enfrentar esse dilema. Eu enfrento isso na universidade. Com os meus alunos, eu estou o tempo todo me perguntando até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso avançar, né? Até onde é legítimo. Eu não posso também dar menos do que eu posso, porque aí a gente não avançaria o que poderia. Mas eu também não posso me descolar das possibilidades do aluno caminhar. Né? Então, o tempo todo a gente está nesse dilema, né? Agora eu vou entrar um pouquinho em alguns pontos mais específicos, no sentido de mostrar como seria possível encontrar um ponto de equilíbrio. Não é que eu penso isso, não só penso, como coloco em prática há vários anos, através do meu trabalho como professora, né? Tudo que eu proponho aqui eu coloco em prática, né? Encontrar um ponto de equilíbrio entre acessibilidade e qualidade de ensino. Como fazer isso? Né? Primeiro ponto que eu considero super importante. Eu faço isso mesmo lecionando na universidade, né? Na graduação. Né? Não separar
separar conteúdo e método? Conteúdo que eu estou ensinando com todos os procedimentos metodológicos necessários para a aquisição desse conteúdo. Né? Vamos pensar aqui no aluno de nível médio. Como o estudante de nível médio não possui, a priori, as competências requeridas para o estudo da filosofia, eles já não chegam no ensino médio com essas competências, é preciso simultaneamente, grifado 3 vezes simultaneamente ao ensino dos conteúdos filosóficos, desenvolver as competências cognitivas, metodológicas e linguísticas imprescindíveis ao exercício da reflexão filosófica. Ou seja, a capacidade de ler, interpretar aquilo que lê, abstrair, argumentar, redigir textos, etc. Eu faço isso na universidade. Eu tenho lecionado na graduação, além de dar curso na pós, na Unicamp, eu dou também, eu leciono filosofia da educação, tenho lecionado muito filosofia da educação no curso de pedagogia. Filosofia da educação 1 e filosofia da educação 2. A filosofia da educação está no primeiro semestre. Então eu pego o aluno que está ingressando na universidade. Tá? E filosofia da educação 2, então nós temos em várias áreas do ensino médio. Lá no estado de São Paulo é muito comum escolas sem professores de determinadas matérias, né? Física, química, biologia e matemática, muita falta de professores, porque o pessoal que se forma nessas áreas vai trabalhar na indústria e vai fazer outra coisa, não quer ser professor. Né? Acho que não. Né? Então, esse é um dos problemas. Enquanto o governo não tornar a profissão de professor uma profissão que atraia gente bem qualificada, nós vamos continuar patinando. Né? Então, veja, na Unicamp entra lá, pessoalzinho que entra lá na pedagogia, esse pessoal que saiu do ensino médio, com grandes deficiências. Como é que eu trabalho com esse pessoal? Eu trabalho com a leitura dos filósofos em filosofia da educação. Mas eles mal sabem ler um texto de jornal, interpretar, etc. Né? Então, agora, eu vou ensinar a ler. Eu nunca peço a leitura, nunca começo pedindo a leitura de um texto sem ensinar como é que se lê. Como é que se lê. Como é que se faz a estruturação lógica de um texto. Né? Se eu peço, por exemplo, um resumo, eu vou ensinar como é que se faz um resumo. Né? Se eu peço seminário, eu vou ensinar como é que se faz um seminário. Né? Se eu peço um trabalho monográfico, eu vou ensinar como é que se faz uma monografia, como é que é importante usar dicionário, a revisão do texto, produção de texto, tudo isso eu tenho de ensinar. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. É preciso, simultaneamente, junto com o ensino de conteúdo, você precisa trabalhar essas competências. Você diz que o aluno de nível médio não tem mesmo. Né? Isso é tarefa de todas as disciplinas, especialmente da área de humanas e de filosofia, porque todas trabalham com linguagem. Né? Certamente, vocês sabem que é um dos calcanhares de Aquiles de todo o nosso sistema educacional, tanto ensino fundamental como médio, é o domínio de língua portuguesa. Olha, eu acho que se todos os professores trabalhassem minimamente essa questão, nós teríamos outra situação. É a obrigação de todos. Então, quando a gente fala em interdisciplinariedade, o pessoal fica pensando em coisas mirabolantes, para costurar as disciplinas, aí fazendo. Interdisciplinariedade é isso. Todo mundo tem que trabalhar, por exemplo, referências culturais na sua disciplina. Né? Tem que trabalhar, minimamente um pouco de história, né? Noções de cultura geral, etc. E tem que trabalhar a linguagem também. Né? Isso é interdisciplinariedade. Né? Aliás, na atual escola de nível médio, certos conteúdos só podem ser trabalhados, só podem ser abordados, desde que sejam de maneira didaticamente adequada. Né?
significa que é preciso, juntamente com os conteúdos, trabalhar métodos e procedimentos de aquisição desses conteúdos. Isto é, desenvolver aquelas competências cognitivas que a reflexão filosófica requer, mas que a maior parte dos alunos de nível médio não possui. Então, junto com o trabalho, com os temas, com os conteúdos de filosofia, o que o professor tem que fazer? Né? Ele tem que trabalhar, desenvolver uma série de orientações no sentido de melhorar a capacidade de leitura e interpretação do aluno, ler junto com ele, sabe? Ler junto com ele e pedir para o aluno, olha, vamos ler esses 2 parágrafos, e aí pegar ali, por exemplo, o vocabulário. O que significa isso? O que o autor está dizendo? Interpretar junto, né? Enfrentar as dificuldades juntos, né? Capacidade de leitura e interpretação, compreensão de conceitos, né? E o grande mediador é o professor, né, gente? Aliás, a principal função do professor é justamente ser o mediador ou o intermediário entre o aluno e o saber filosófico, né? E para exercer esse papel de mediador entre o aluno e o saber filosófico, né, não basta que o professor tenha um domínio sobre aqueles conteúdos que ele vai ensinar. Isso é uma condição sine qua non, né? Ninguém pode ensinar algo que não sabe, né? Então, é claro que é muito importante que o professor tenha uma boa formação na sua área, que ele conheça aquilo que vai ensinar. Mas isso não basta. Por quê? Porque, embora seja uma condição imprescindível, ela não é suficiente. Por aquela razão, por aquilo que eu disse no início, porque esse professor, para exercer a sua função de mediador, de intermediário entre o aluno e a filosofia, ele vai ter que fazer esse trabalho de converter o saber filosófico em saber ensinável, né? Construir um discurso didático sobre a filosofia. E para isso, não basta ter o conhecimento da filosofia, é preciso também ter uma certa competência didática para fazer isso, né? Então, eu já em universidades aí que tem curso de filosofia de ponta e que tem grande dificuldade para implementar a sala de aula, não é? Porque lá no curso de filosofia eles têm uma formação muito boa, eles têm ótimo conhecimento dentro da filosofia, mas eles não sabem, muitas vezes, porque isso não é trabalhado adequadamente, como traduzir isso para o aluno de nível médio. E sequer sabem selecionar o que dá para levar e o que não dá. Tem coisa que simplesmente não dá, né? Então, primeiro passo, primeira tarefa do professor, criar mediações pedagógicas que facilitem o processo de aprendizagem. Nessa etapa, o professor deve atuar como intermediário entre um saber especializado, a filosofia, e os alunos. Os alunos que devem ter acesso a esse saber especializado, mas que ainda não possuem condições para fazer isso por conta própria. Concomitantemente, né? Promover a transição para a construção de um pensamento que consegue pensar por conta própria, a famosa autonomia intelectual, de modo que o aluno consiga gradualmente tornar-se menos dependente das mediações do professor, né? Portanto, o papel de mediador do professor deve ser transitório, uma etapa a ser superada. Então, nós não podemos perpetuar a dependência do aluno, pelo contrário, né? Nós temos sim, há um momento que o aluno, no momento inicial, é de muita dependência da figura do professor. E aí o professor tem que exercer essa mediação, mas tendo como horizonte a superação
desse momento. Porque senão nós vamos cair naquela questão de não permitir que o aluno ande com as próprias pernas. Nós não vamos chegar ao plano intelectual. É por isso que eu estou insistindo que não basta ensinar conteúdos. É aquela história, não basta dar o peixe, você ensina a pescar. E no momento que você ensina ao aluno, foi assim que eu tive minha iniciação em filosofia, me valeu muito. No primeiro ano de filosofia, eu tive um curso muito bom nesse sentido. Além de ter conteúdos, eu tive professores que ensinavam muito essa coisa da metodologia. Eu aprendi como fazer uma leitura metodológica de um texto de filosofia logo no primeiro ano. Né? Então, eu pude caminhar. A maior parte do que eu sei de filosofia hoje eu estudei sozinha. Não recebi em sala de aula. Eu estudei sozinha. Por quê? Porque eu tinha ferramentas para isso. Ferramentas que me foram dadas em sala de aula. Né? Então, é isso que eu estou propondo também no nível médio. Que a gente trabalhe essas competências cognitivas, essa metodologia que permita ao aluno superar a dependência em relação ao professor. Eu penso que, trabalhando a filosofia desse modo, no ensino médio, ela pode dar uma contribuição importante nesse nível de ensino, que é bom lembrar, o objetivo do ensino médio não é formar filósofos. Tá? A disciplina filosofia no ensino médio, ela não visa formar filósofos. Né? Mas eu acredito que ela pode desenvolver uma série de competências, como eu disse aqui, né, com as competências em relação à linguagem, à organização lógica do pensamento, a expressão do pensamento tanto oral como escrita, né? Enfim, a capacidade de leitura crítica, de interpretação crítica pode ser desenvolvida também pela filosofia. E assim, as competências que a filosofia desenvolve, elas são importantes. Elas são importantes não só para a filosofia, mas elas serão importantes também para outras disciplinas. Né? Na medida em que você trabalha a capacidade de abstração do aluno, ele se beneficia, por exemplo, para estudar matemática. Na medida em que você trabalha com o aluno a capacidade de leitura de um texto teórico, a capacidade de uma leitura interpretativa de um texto, ele vai se beneficiar em língua portuguesa, em história, em geografia, em sociologia, né? Pela disciplina que voltou ao ensino médio. Né? Então, veja que a filosofia acaba contribuindo para melhorar a qualidade do ensino no nível médio, né? Na medida em que ela acaba tendo repercussão sobre outras disciplinas. E eu acredito também que essa forma de trabalho com a filosofia contribui muito para a formação do cidadão, de um cidadão capaz de pensar criticamente a realidade em que vive e participar dela de modo mais consciente. Né? Professora, eu sou o Ronaldo Sobrador. Então, você foi a questão da realidade, né, horizonte, né, cultural, né, esse e eu posso mencionar esse horizonte cultural também com um aspecto político da educação, né, no sentido assim, que a filosofia hoje, ela trabalha hoje com currículo mínimo, né, percepção a professores de filosofia, assim, porque, de certa forma, aqueles mais atuantes, mais participativos, eles têm uma certa, vamos dizer assim, restrição, né, nas suas aulas, na problematização, né, da crítica de uma realidade. A questão é essa, né? A gente pode fazer essa inter-relação também, aonde tiver dificuldade, além da realidade, né, cultural do aluno, essa dificuldade que ele vai ter na questão do método, né, relacionado também com políticas de governo para a educação que também não restringem, que ingessam o ensino público. Bom, gente, então pegando aqui os vários aspectos que foram levantados, né, o Gabriel levantou ele perguntava se
ele perguntava, será que o capitalismo e a globalização não estão na base da incapacidade de pensar dos alunos, né? Nessa dificuldade e tal. Bem, eu não sou adepta daquele raciocínio meio fácil que culpa qualquer problema, culpa o capitalismo, a culpa é do capitalismo, a culpa é da globalização e ponto, né? Estamos conversados. Não, a gente precisa explicitar. Mas é claro que tem sim esse cenário. E eu estou meio assustada com o que eu tenho visto ultimamente, né? Bom, provavelmente vocês sabem disso, que são da área da filosofia. O Rousseau, né, é um pensador, Jean-Jacques Rousseau, um pensador iluminista, né, um iluminismo francês, né, século XVIII. O primeiro texto importante publicado pelo Rousseau é um discurso, o chamado primeiro discurso, o discurso sobre as ciências e as artes, né? E o Rousseau escreveu esse discurso para participar de um concurso literário promovido pela Academia de Dijon, na França, né? E o concurso literário versava sobre o seguinte tema, levantava a seguinte questão: será que o progresso das ciências e das artes, das técnicas, contribuiu para aprimorar ou para corromper os costumes humanos, costumes dos homens? Esse termo costumes na época é o modo de se referir ao âmbito moral, né? Questão moral, né? E o Rousseau ganhou o primeiro prêmio nesse concurso literário com um texto absolutamente surpreendente para um autor iluminista. Ele vai responder que o desenvolvimento das ciências da técnica e das artes contribuiu para corromper os costumes. Quando os iluministas acreditavam, né, no avanço, né, da perfectibilidade infinita do ser humano por meio do desenvolvimento, do conhecimento, das ciências, das artes, das técnicas, da razão, etc, etc. Né? E o Rousseau vai dizer não. Ele diz, porque não que o Rousseau atribuísse isso propriamente ao conhecimento científico, assim, ele dizia que o homem, ao desenvolver essas coisas, o homem se tornou vaidoso e começou a atribuir maior importância ao brilho exterior proporcionado pelas ciências, pelas técnicas, pelas artes, aos títulos, né? a glória, a celebração, do que propriamente a verdadeira virtude, né? Contida no âmbito do conhecimento, etc, etc. Imagine se o Rousseau vivesse hoje, né? E fosse responder novamente a essa questão, né? E diria, Rousseau está certo, né? Acabou aquela ilusão cientificista do século XVIII até o século XIX, de que o avanço do espírito humano por meio da ciência, por meio da técnica, levaria a ideia de progresso, né, embutida nisso, levaria o homem ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento cada vez maior, né? Ora, o que nós temos constatado nos últimos tempos no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil está muito flagrante, que nós temos tido um progresso muito grande no campo da ciência, em todas as frentes, né? No campo da técnica, etc, etc. E, no entanto, parece que os homens se tornaram cada vez piores, né? Nós temos visto um nível de crueldade, de violência, de desrespeito pelo ser humano, pela vida humana, né? Absurdo, né? Então, nós estamos percebendo que houve um avanço, né? Por um lado, e parece que houve um retrocesso em termos da humanidade do homem, né?
pensando um pouco no caminho que o Rousseau trilhou, né, eu acho que isso indica o seguinte, que o avanço científico não garante o avanço moral do homem, não garante o aperfeiçoamento moral do homem, né? E aí, Gabriel, eu acho que você tem razão, né? O capitalismo e a globalização caminharam muito na direção de buscar um progresso nessa direção, em termos da eficiência do sistema, né, capitalista, né, em termos da sua lucratividade, em termos do seu desenvolvimento de novos produtos, criação de novas necessidades para que novos produtos sejam consumidos, etc, etc, etc. Né? E no lado no nosso mundo, no mundo da academia, no mundo da pesquisa, do financiamento da pesquisa, o que nós vemos? O grande prestígio das ciências exatas, né, do saber tecnológico, né, e o menosprezo, que me leva a outra questão, o menosprezo pela área de humanas, né, pela nossa área, pela área da filosofia, porque não são áreas produtivas, né, não são áreas que você pode ter um lucro que você possa contabilizar. Né? E nós temos visto, então, que eu penso que o problema da educação, né, esse fracasso, está tudo isso muito ligado, né, esse fracasso da educação, né, está diretamente relacionado ao aumento dos índices de violência, criminalidade, corrupção. Outro dia eu vi o resultado de uma pesquisa que comparava esses dois índices. Nos países que têm o melhor índice, os países que estão, porque agora se faz ranking de tudo, os países que estão ocupando o primeiro lugar no ranking da educação, ocupam os últimos lugares no ranking da corrupção. Você fez esse ranking também. Quais os países mais corruptos? E uma pessoa se deu a esse trabalho de fazer uma análise comparativa e verificou que existe uma relação quase direta entre essas duas coisas. Uma grande tolerância, agora eu vou usar a expressão da Dilma, uma grande tolerância, uma certa condescendência diante dos maus feitos, né? Por parte de pessoas que a gente nem esperaria que tivessem essa tolerância, né? Mas as pessoas parecem que vão abrindo mão de princípios e sendo condescendentes e tolerantes, né, com atos que são absolutamente condenáveis, né? E eu acho que tudo isso tem a ver com um certo direcionamento do desenvolvimento do sistema em que nós vivemos, né, para um desenvolvimento muito grande, num sentido unilateral, né? De uma produtividade em termos do sistema capitalista, dos interesses ligados à globalização, né? E um descuido pelo cultivo do humano, né? Das humanidades, né? A filosofia. O Ronaldo perguntou se o horizonte cultural, se esse problema de um horizonte cultural do aluno muito limitado, né, não se deve também, né, às políticas de governo que restringem bastante o ensino da filosofia, enfim, ao menosprezo, né, pela filosofia, né? Também, mas não só, né? A gente também não pode dizer assim que uma pessoa só tem acesso à cultura por meio da filosofia. Eu acho que o problema é mais geral, é mais amplo, né? É o fato das pessoas não terem acesso a uma escola de qualidade desde o ensino fundamental, né? Não terem acesso aos produtos da cultura, né? Cultura mais rica. Então fica tudo muito restrito, por exemplo, a televisão, né? As mídias
que circulam aí de maneira mais fácil, né? Que são mais acessíveis, né? E que acabam também trabalhando no sentido do capitalismo e da globalização, né? Vendendo aquilo que é altamente lucrativo, né? Vocês sabem que tudo aquilo que aparece na televisão vende pra caramba, né? E que os programas fazem o merchandising o tempo todo, né? Inclusive novelas, e custa caríssimo. Por quê? Porque faz a cabeça das pessoas isso vende, isso é lucrativo, né? Então, não existe nenhum projeto educativo por trás dos programas de televisão, nenhum projeto, princípios minimamente educativos, né? A questão é assim, o que vende, o que atrai audiência, né? O que chama a gente, né? E gente que compra, né? E, obviamente, então, me parece que isso se deve às políticas educacionais do governo, mas não apenas em relação à filosofia. O caso é muito mais sério, né? A gente estava conversando hoje, estava conversando com o Barbalho, né? Agora vão ampliar significativamente as cotas de vagas reservadas exclusivamente para alunos da rede pública nas universidades públicas. Por quê? Porque no Brasil nós temos essa contradição absurda de que as escolas públicas de nível médio são péssimas e as universidades públicas são excelentes, né? Então, o que acontecia? Essas universidades excelentes, né, que têm um processo seletivo rigoroso, acabavam tendo acesso a essas vagas aqueles alunos que podiam pagar caro por uma escola boa, né, no ensino fundamental ou médio, que os preparasse para isso. Aí o governo quer acabar com essa contradição. Ótimo, tem mais é que acabar com essa contradição. Só que está acabando do jeito errado. A forma de acabar com essa contradição qual é? Melhorar o ensino fundamental e médio, para acabar com, né, de fato, com a contradição. Mas isso custa caro, exige investimento em educação. Então o que o governo faz? Não, vamos colocar esses alunos lá na universidade pública, por decreto, né? Vamos reservar cotas para eles. E isso livra a nossa cara. Nós não precisamos mexer nessa mediocridade que é o ensino médio. Tá? A Unicamp tem um projeto fantástico em relação a isso. Porque é claro que as universidades públicas se veem numa situação difícil, são cobradas com razão. Escuta, por que os alunos da escola pública não têm acesso à universidade? Né? Isso é um absurdo, realmente. Né? Seleciona um grupo de alunos e dá para eles, na Unicamp, um curso de 2 anos, no sentido de recuperar as deficiências, essa defasagem que eles trazem lá do ensino médio, né? E a partir daí, eles têm garantida uma vaga em algum curso da Unicamp. Isso é o correto. Porque aí você joga esse aluno na universidade com condições de frequentar o curso, né? De fazer o curso, porque você dá para ele condições, a própria universidade recupera aquilo que não foi feito. Agora, isso que o governo deveria fazer. Né? Agora, essa coisa das cotas, e ninguém tem coragem de falar contra as cotas, isso é uma solução demagógica e populista. E é uma solução fácil. E o pessoal está iludido. Ai, que bom, eu consigo entrar na universidade sem ter que estudar duro. Eu quero ver depois você conseguir sair. Aí tem a razão. Aí você não consegue frequentar o curso. Né? Então, isso é um absurdo. Isso são políticas, essas são as políticas públicas, né? Que trabalham contra a educação, fazendo demagogia. Né? Aparentando que estão assim. Nossa, agora o governo está realmente preocupado, vai colocar o pessoal dentro da universidade pública. Está enganando esse pessoal. Né? Enganando esse pessoal. Eu coloquei lá a necessidade, isso é uma meta. Né? Isso é uma meta, e a gente tem que perseguir essa meta. Né? Para enfrentar o desafio da escola pública
para todos, da escola de nível médio para todos, né? Que é encontrar um ponto de equilíbrio entre acessibilidade e qualidade de ensino. Tornar o conhecimento erudito acessível a esses alunos, né? Mas com um mínimo de qualidade, sem nivelar por baixo. E aí ele pergunta como desenvolver esse ponto de equilíbrio, né? Especificamente em relação ao ensino da filosofia, como desenvolver esse ponto de equilíbrio, como desenvolver um ensino de qualidade com um espaço tão curto que é reservado, um espaço tão pequeno, né? Que é destinado à filosofia no currículo da escola secundária, da escola de nível médio, né? Há pouco tempo, e também com, me parece que o que ele quis colocar foi isso, a questão da fragmentação, da formação deficiente, né? Dos próprios professores de filosofia, né? Porque a gente sabe que uma das grandes causas problemas do ensino fundamental e médio é a má formação dos professores, né? Isso está comprovado, né? Bom, como conseguir esse ponto de equilíbrio? Por isso que eu várias vezes eu coloquei, na medida do possível, né? É claro que a gente não vai conseguir dar um salto maior que a perna, né? Mas algum salto a gente tem que dar, né? Então, por exemplo, se o tempo é curto, procure programar muito bem como aproveitar esse tempo, né? Inclusive, quando o professor faz um trabalho interessante, você sabe que os alunos ficam tão animados que dá até para propor algumas atividades extra-classe, como, por exemplo, olha, vamos discutir um filme, vamos passar um filme, vamos discutir, sabe? Ler um texto e discutir, enfim, eu conheço várias experiências dessa forma. Mas eu acho que se o tempo é pouco, você não vai conseguir fazer muito. Mas o importante é que aquele pouco que você vai conseguir fazer seja bem feito, né? Que seja bem feito. Por isso é que ele tem que ter esse efeito de apostar na autonomia, né? Não vamos pedir para o aluno ler o texto sozinho, ele não vai saber ler, né? Vamos mostrar para ele como é que ler junto com ele, procurar as palavras, o sentido das palavras, né? Se você trabalhar vocabulário, você já está fazendo um grande trabalho, né? Despertando o aluno para a questão do significado das palavras, da necessidade de decodificar, etc. Né? Então, a gente não tem ilusões, não é? O espaço para a filosofia é muito pequeno. É por isso que ele tem que ser muito bem planejado e muito bem pensado. Agora, ninguém espera que a partir desse pequeno espaço alguém faça milagres. Mas o importante é começar a fazer alguma coisa, né? Dar algum passo, né? Na medida do possível, né? E a formação de professores, gente, é um problema, né? A minha formação também foi ruim, né? Também teve muitas falhas, né? Eu fiz o meu curso de licenciatura em filosofia na PUC de Campinas. Quando eu entrei, o curso era maravilhoso, a universidade estava num momento áureo, muito legal, politicamente, academicamente. Eu tive professores fantásticos no primeiro ano. Mas aí o que aconteceu? Houve uma grande crise, era um momento politicamente difícil, inclusive. Houve uma grande crise, o reitor querendo limitar a liberdade dos departamentos, os professores se rebelando contra isso, e numa tentativa desastrada de pressionar o reitor, eles assinaram uma carta coletiva de demissão. O que fez o reitor? Aceitou. Em pleno agosto de um ano letivo. Nós perdemos todos os nossos professores, só sobrou um que estava licenciado por motivo de saúde. Né? Professores do ensino secundário, que nunca tinham sonhado ser professores de universidade, foram colocados naquela situação. Nosso curso, que era maravilhoso, fez isso. Né? Fez isso.
que a gente fez? Eu e alguns, os que puderam foram embora, foram para São Paulo, eu não podia sair de Campinas. Nós formamos grupos de estudo. E aquilo que a gente não tinha no curso, a gente passou a estudar por conta sozinhos. Por exemplo, o Sofista de Platão. A gente passou a ter um professor de Antiga que não trabalhava os textos filósofos. A gente sabia de que a gente se formou um grupo de estudos. A gente foi ler o Sofista de Platão, se reunia para discutir. Aquele texto de apoio do Lima Vaz, né? A dialética das ideias do Sofista de Platão, entendeu? Quando você tem esses referenciais, como trabalhar do ponto de vista metodológico, sabe, a gente, infelizmente, a formação dos professores falha. Existem 2 pontos como formar o professor em qualquer área, inclusive na filosofia. Existem 2 pilares fundamentais para essa formação. Um é o conhecimento específico do conteúdo da sua área, conhecimento de filosofia. E o outro é a formação didática. Né? A universidade tem falhado nesses 2 pontos. O pessoal se queixa dessas 2 coisas. O que a gente tem que fazer? Né? Uma primeira alternativa é chorar o leite derramado, né? Que não leva a nada. Uma segunda alternativa é correr atrás do prejuízo, tentar fazer alguma coisa. Por isso eu elogiei tanto o PIBID no início. Eu acho que é um canal. Eu tenho visto o PIBID como um canal para fazer caminhar alguma coisa dentro desse segundo pilar, que é a formação didático-pedagógica do professor. Uma formação voltada para a questão do ensino, né? A resolver as questões de ensino. E a formação específica na área de filosofia, olha, o que você... Claro que um bom curso de filosofia deveria dar para o aluno a leitura, pelo menos básica, não dá para ler tudo em filosofia, nunca, nem a vida inteira. Mas pelo menos leituras básicas daqueles filósofos fundamentais em cada período histórico. Se não dá, gente, a gente tem que correr atrás do prejuízo, começar a ler por conta, ler junto com alguém, começar a participar de eventos, de congressos, E às vezes os congressos são muito bons, né? Os eventos também, muitas vezes, não nos dão aquilo que a gente esperava, né? Então, trabalhar por conta própria, né? Foi a solução que eu encontrei, sabe? A gente recebe alguma coisa e depois você, da graduação, depois você vai para a pós. Depois eu fui para a pós. Tá, aí na pós eu tive acesso, já ampliei os horizontes. Depois eu fui para o doutorado, lá no Unifisc da Unicamp. Aí eu tive aula, por exemplo, em Antiga, em filosofia antiga, eu tive aula com José Cavalcante de Souza, que organizou o volume 1 dos pré-socráticos, o volume 1 da coleção dos pensadores pré-socráticos. Professor fantástico. Com ele eu tive a oportunidade de pegar muitas ideias que me tinham sido passadas no curso de graduação sobre Antiga e jogar no lixo. Refazer tudo isso. Esse processo, né? Então, eu tive contato com uma outra bibliografia, com uma outra visão de filosofia antiga, e aí você vai. Várias pessoas com quem eu conversei hoje já estão aqui com projeto de ir para o mestrado. Olha, eu estou na reta final do curso, mas já estou, né, vendo de ir para o mestrado e tal. E esse é o caminho, sabe? A gente não pode olhar para trás, tem que olhar para frente, né? E vamos tentando superar enfim, estudar os filósofos, né? Ler os filósofos, esse é o caminho, né? Se a gente não recebe isso mastigado e raramente recebe, a gente tem que começar a fazer por conta própria, né? E no fim, você sabe, a resposta a esse como desenvolver esse ponto de equilíbrio, a gente vai encontrando muito através da própria prática pedagógica, não é? Fazendo uma autocrítica, né? Isso deu certo, isso não deu, aquilo foi falho, aqui foi bom, papapá, e você vai aprimorando, né? Mas eu acho que o PIBID é um grande auxílio para dar esse vazamento inicial para a gente ter coragem de enfrentar a sala de aula, né? E
batalhar para buscar esse ponto. Não tem uma magiquinha, ó, tá aqui o pacotinho do ponto de equilíbrio, né? Porque ponto de equilíbrio é uma coisa instável mesmo, a gente tem que estar o tempo todo, né, procurando e fazendo a média entre um lado e outro e ver como é que eu vou. E esse ponto de equilíbrio pode mudar. Se eu dou aula para uma classe que tem grande problema de aprendizagem, esse ponto de equilíbrio vai ser um. Se eu leciono numa escola e os alunos têm uma condição privilegiada e embasamento maior, esse ponto de equilíbrio vai ser outro. Né? Então, ele não é necessariamente algo fixo. Boa noite. Eu sou professor da rede estadual, né? Estou trabalhando com os bolsistas do PEBIT e o tema me é muito caro e interessante, né? Especialmente que eu sou recém-concursado, então estou lidando com todos os desafios, é tudo muito novo para mim, provoca muitos questionamentos. Bom, eu tenho assim, uma explanação, uma linha de raciocínio um pouco longa, eu vou tentar sintetizar, se eu não conseguir ser muito claro, eu peço que você possa me interpelar para poder explicar melhor. Eu só queria partir da questão que você levantou, eu folheando o seu livro, me provocou uma interrogação, sobre ensinar a filosofar ou ensinar filosofia, né? É um falso dilema, me parece que é o título do subtítulo nos seus capítulos, né? Esse ponto de equilíbrio que nós estamos debatendo, eu tenho a impressão, com a pouca experiência que eu já adquiri, que ele pende muito mais para o lado de ensinar a filosofar do que ensinar a filosofia. Obviamente, né, é instável, como você bem pontuou, mas eu tenho essa impressão que ele pende mais para ensinar a filosofar. Por quê? Na atualidade, quando você coloca não separar conteúdo e método e buscar um equilíbrio entre acessibilidade e a qualidade, eu interpreto da seguinte maneira: existe uma crise de acessibilidade ao método, mas não ao conteúdo. Por quê? Hoje o aluno ele tem à disposição dele a acessibilidade ao conteúdo das mais diversas maneiras, né? Como nós estamos nesse mundo da informação, da internet, onde não é mais o livro e o professor os únicos depositários de saber, né? Então o aluno ele perdeu o interesse pelo conteúdo justamente porque ao momento que ele quiser, ele encontra esse conteúdo, né, teoricamente facilmente. Porém, é a acessibilidade ao conteúdo, a capacidade de interpretá-lo, a capacidade de dialogar com esse conteúdo é que ele precisa adquirir, que ele necessita do professor manual, né? Bom, você tocou na questão de Rousseau. Eu fiz o meu mestrado estudando Rousseau, a relação entre pedagogia e política, e no Emílio eu me recordo que só é apresentado ao educando os textos já, se eu não me engano, terceiro ou quarto estágio de idade cronológica, ele divide em 5, né? Os textos são apresentados bem tardiamente, né? Então, primeiramente, ele vai ter toda uma autoformação, uma descoberta de si, que é aquela educação natural. E visando a autonomia, que, para mim, foi o que mais me chamou a atenção na sua palestra, né? Então, eu penso que essa educação de filosofia pende muito mais para ensinar a filosofar, no sentido de buscar autonomia, para que ele possa, no tempo indeterminado, aliás, quando for necessário, útil, quando ele precisar da informação, ele tenha a condição autônoma de conseguir, né, ao encontrar informação, conseguir ter acesso a ela. Até porque, falando-se em capitalismo, globalização, nesse ritmo frenético em que nós estamos impostos hoje de tempo, a temporalidade do ensino, me parece que esse saber erudito, esse saber especializado, esse conteúdo, ele perdeu espaço na escola, né? Ou seja, é uma torrente de informações que o aluno tem que lidar, que ele nunca vai sair dali com o domínio de conteúdo dessa torrente de informações. Mas se ele sair, como você colocou, a formação de competências, com as competências necessárias para que quando ele for procurar informação, ele possa ter acesso àquilo que
a informação passa, me parece que a tarefa estaria cumprida. Bom, vai começando pelas quantidade de coisas que o Fabrício colocou, né? Primeiro, você colocou que em relação ao falso dilema, né, ensinar filosofia ou ensinar a filosofar, aí você vai fazer uma série de análise, toda uma análise, uma interpretação em relação àquilo que eu disse, né? Você disse o seguinte, pelo que eu disse, a busca de um ponto, você considera que a busca de um ponto de equilíbrio entre acessibilidade e qualidade de ensino, ela depende muito mais, ela pende mais para ensinar a filosofar do que para ensinar filosofia, né? Porque você considera que é mais grave a crise de acessibilidade em relação ao método do que em relação ao conteúdo. Você diz, olha, conteúdo hoje, informação, está aí disponível, né? Especialmente com a internet, né? Tem lá o Google, o oráculo dos tempos modernos, qualquer coisa que você pergunta a ele responde, né? Pode, não tem nada a ver, mas sempre tem uma resposta, né? Pode não ser aquela que você estava buscando, mas ele sempre responde, né? Então está aí, a informação está disponível, né? O que o aluno precisaria adquirir é a capacidade de lidar com essa informação que está aí disponível, né? E você considera que ele aprenderia, se ele aprendesse a lidar com essa informação, a aprendizagem que poderia ser melhor trabalhada com ensinar a filosofar, do que com ensinar a filosofia, né? Então, a nossa missão enquanto educadores, né, no ensino médio estaria cumprida, né? Posso só fazer uma ponderação? Que eu esqueci? Pode. Apesar de que uma preocupação que eu provas, as seleções hoje, o Enem, prova da UAB, o ENAD e as diversas avaliações que os alunos hoje estão sendo submetidos, independente do nível, estão cobrando conteúdo de filosofia, um conteúdo extenso. Na prova do Enem, por exemplo, nós tivemos questões desde filosofia antiga até contemporânea, né? Aí eu fiquei, nossa, e agora? Né? Ai, bom. Ótimo. Aí, medo. Por que eu tenho medo de concordar com você e dizer sim, privilegiar o ensinar a filosofar? Pela história, pelo peso histórico que isso carrega. Eu penso em duas coisas que foram terríveis. Veja, a escola tradicional era conteudista, e aí veio a escola nova, escolonovismo, né? Como o próprio nome diz, é escola nova contra a escola tradicional, a escola antiga. E se a escola antiga era conteudista, a escola nova vai ser formalista, né? Vai dizer que mais importante do que aprender é aprender a aprender e aquela coisa toda. E com isso, o que nós tivemos? Um grande esvaziamento de conteúdo, né? O escolonovista que eu respeito muito, que eu admiro, que eu gosto muito, que é o John Dewey, né? E ele vai dizer o seguinte, nos seus textos, que é Experiência e Educação, ele diz o seguinte, ele diz, infelizmente a humanidade foi aqui, ou é conteúdo ou é forma, né? Quando na verdade as duas coisas são importantes. Então ele vai dizer que o conteúdo também é importante. Mas os escolonovistas, não. O problema são os istas, né? Os ismos é que são problemáticos, né? E outra coisa, na filosofia, esse privilegiamento do ensinar a filosofar e não ensinar a filosofia
é a proposta da filosofia para crianças do Matthew Lipman, tá? Eu tenho um colega, o René Trentin Silveira, lá no departamento, que fez a tese de doutorado dele sobre o Lipman, fazendo uma análise crítica, né? E eu, inclusive, estava na banca, na época eu nem estava na Unicamp, mas participei da banca de defesa de tese do René. Eu gosto muito do trabalho dele, fez um trabalho muito sério. Ele, inclusive, frequentou cursos em São Paulo, do método Lipman, teve acesso a todo o material, etc. E qual é a proposta do Lipman? Que para ensinar filosofia não precisa conhecer os filósofos, não precisa conhecer nada de filosofia, nem história da filosofia, qualquer um pode ensinar filosofia. Por quê? O que é filosofia para ele? É um pensamento logicamente concatenado, logicamente organizado, sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. E aí ele dá os cursos de formação de 40 horas. Você pode ser professor de matemática, de física, de qualquer coisa. Em 40 horas você vira professor de filosofia. Ah, mas eu nunca li filósofo nenhum, não conheço nada de história da filosofia. Não precisa, isso não vai ser trabalhado. Nada disso vai ser trabalhado. Né? Eu tive uma aluna da filosofia na Unicamp, teve uma época que eu mencionava para o pessoal da filosofia lá da Unicamp a didática aplicada ao ensino de filosofia. E ela disse o seguinte: professora, eu tive filosofia no ensino médio pelo método Lipman. E era um horror. As coisas que a gente discutia, uma vez, por exemplo, o tema na hora é o seguinte: qual a diferença entre o cágado e a tartaruga? Sabe, para o Lipman, qualquer pergunta que desencadeie uma discussão logicamente concatenada é válida. Né? Então você esvazia completamente. Então eu tenho assim aversão a essa coisa, né? Porque você chama de filosofia algo que a rigor não é filosofia. Porque não é pelo fato, porque para um pensamento ser filosófico, eu acho, ele tem que preencher uma série de requisitos formais de construção do pensamento, mas não é só isso. A filosofia não é só, né, uma forma de pensamento, né, uma forma lógica de pensar, ela é também um conteúdo. Né? Inclusive chupadas de textos publicados sem referência da fonte, né? Então não são nada confiáveis. Né? Mas eu acho que é importante que no caso específico do ensino de filosofia, nós trabalhemos esses processos lógicos de construção do pensamento, de raciocínio, sobre textos filosóficos. Né? Juntemos essas duas coisas. Agora, eu concordo com você, esse diagnóstico que você faz hoje, em termos gerais, de que, enfim, as pessoas hoje têm de maneira muito fácil os conteúdos. O que elas não sabem é como digerir isso, é como trabalhar isso, é como, entendeu? Essa é a questão. Então, eu acho que eu concordo com você, mas no caso do ensino de filosofia, eu acho que a gente tem que aliar essas duas coisas, né? Ele me perguntou especificamente sobre alunos de 5 ou 6 anos, né? Como lidar com a questão da introdução à filosofia com alunos ou seja, ensino de filosofia para crianças. Então, gente, eu sei que tem muita gente trabalhando com isso, né, com ensino de filosofia para crianças. Agora, eu não aceito que seja possível trabalhar filosofia com crianças. O que não quer dizer que eu não considero importante esse trabalho que é feito com as crianças. Eu só não aceito chamar isso de filosofia, tá? Esse trabalho de pensar junto com a criança, desenvolver a capacidade de reflexão, de pensamento, etc., eu acho super importante. Tá? Isso tem sido chamado de filosofia. Eu só não aceito que isso seja chamado de filosofia, pelas razões que eu disse anteriormente. Porque eu acho que a criança não tem a capacidade de entrar em contato com o pensamento dos filósofos.
E eu não entendo que existe filosofia sem pensamento filosófico, sem conteúdo de pensamento. E conteúdo de pensamento filosófico é o mesmo conteúdo, né? Mas eu não desqualifico esse trabalho que é feito com a criança, acho que é super importante, né? Só não aceito chamar isso de filosofia, né? Agora, não sou especializada nisso, né? Mas, enfim, o importante eu creio que é importante sempre pegar esse princípio geral, partir do universo do educando, para depois você trazer para a filosofia. Então, partir das experiências, levantar o horizonte da criança. A criança, por exemplo, nessa faixa etária, quais são os seus interesses? Como é que ela vive? Como é que ela está vivendo a questão, por exemplo, da fantasia? Que histórias ela está, né? E a partir daí você pode gerar muitos ganchos para questionar, problematizar, mas sempre partir da experiência delas, né? Porque é isso que toca, é isso que chama, e a partir daí que você vai trabalhar. Acho super importante fazer esse trabalho, mas não chamo isso de filosofia, né?